dia. Eu sou o Júnior Bandeira, ex-prefeito de Lajeado, dirigente partidário, afiliado ao PSB, Partido Socialista Brasileiro, e estou aqui para conversar com você, para interagir, para esclarecer alguns pontos, ouvir as perguntas, tentar responder à altura, né, do diálogo que sempre a gente buscou construir juntos, e de modo que o partido PSB em Lajeado... Voltamos. Bom dia, meu nome é Júnior Bandeira, sou filiado ao PSB em Lajeado, ex-prefeito, e estou aqui hoje para conversar com você, para interagir, tentar esclarecer alguns pontos, mostrar a posição partidária no nosso município, e estou aqui à disposição de vocês através da página Política no Ar para conversar, dialogar, e de modo que o partido no município de Lajeado tem uma proposta que quer apresentar à sociedade. Nós estamos no ano eleitoral, no ano de discussão, de debate, e é muito importante que cada segmento partidário se dirija à sociedade para conversar sobre os pontos que importam à nossa cidade. De modo que estou aqui para ouvir as indagações, conversar sobretudo sobre o nosso partido, né, o PSB. O PSB é o Partido Socialista Brasileiro. É um partido que eu me identifiquei muito pela sua proposta de ética, a proposta de ética na política, porque a sociedade hoje, no Brasil principalmente, estamos atravessando um momento crítico na política, na sociedade, muitos eleitores desacreditados de alguns políticos, de algumas ações da vida pública, e nós precisamos restaurar essa moralidade na política. O PSB, portanto, tem essa proposta nacional e tem essa proposta no município de Lajeado, né? Nós queremos resgatar a ética na política, resgatar valores como a distribuição de receita, sobretudo no atendimento às famílias mais carentes. Nós queremos discutir questões sobre a eficiência e a eficácia das ações da política, onde prevaleça o bom resultado em favor da população. Nós defendemos a melhoria, né, do controle dos gastos públicos, de modo que esse controle gere mais resultado positivo para a sociedade. Nós defendemos que uma proposta socialista de que haverá e devemos lutar para mais empregos, mais moradia, erradicar a fome do nosso povo que sofre tanto. Portanto, o município de Lajeado nos convoca para esse momento, para esse debate, para essa discussão, né, de temas que são da sociedade, e eu acho que o momento é importante para nós discutirmos sobre tudo isso. Júnior, nós temos uma pergunta pelo WhatsApp, e ele indaga sobre a sua candidatura, sobre você poder ser um pré-candidato à prefeitura do município de Lajeado. É uma pergunta importante, acho que vem de encontro àquilo que nós estamos falando, sobre a questão da ética na política. Nós, como agentes políticos que somos, além de defender os preceitos da liberdade, da igualdade, defendemos que a política deve ser exercida por pessoas, homens e mulheres, que carregam experiência e carregam seriedade no trato das políticas públicas. Eu estou plenamente nas condições jurídicas de pleitear qualquer cargo eletivo nestas eleições. Não há nenhum impedimento jurídico, e eu gostaria de desgarantir isso, de modo que essa discussão jurídica já foi superada no âmbito do partido, do PSB, tanto no município de Lajeado, através da nossa presidente Luísa Brasileira, nossa vereadora, como a nível de Estado, onde inclusive assumi recentemente o cargo de secretário do partido no Estado de Tocantins. Então, essa situação é uma situação jurídica já resolvida, não existe nenhum impedimento em relação à candidatura nossa no município de Lajeado, caso ela venha a ocorrer. Nós temos mais uma pergunta do WhatsApp, o Roberto está perguntando qual
qual a política pública a ser aplicada em relação à juventude? Que bom. Roberto, o município Lajeado é um município novo ainda, um município que tem uma juventude como sendo uma das forças das ações do município. A quantidade de jovens em relação às outras faixas etárias é proporcionalmente maior. O município, portanto, e através do partido, a gente pensa que é necessário que se crie políticas públicas próprias e urgentes a favor da juventude. A juventude que precisa de mais atenção na educação, né? Nós precisamos entender que o jovem, desde o seu início, né, da vida da juventude, ele tem que estar preparado, através de uma escola de qualidade, uma escola de tempo integral, seja na cidade, seja na zona rural. Essa escola, ela tem que já preparar o jovem para a motivação profissional, para identificar, né, quais são as potencialidades de cada jovem. Esse jovem, quando sai da escola, ele já tem que estar inserido num plano de qualificação profissional ou de remessa desse jovem para as escolas superiores, para as faculdades. E isso tem que ser feito através de políticas de apoio, de fomento, né, com bolsas acadêmicas, com a implantação no município de Lajeado de escolas superiores, seja ela presencial ou por meio, né, de telepresencial, de ensino à distância, de modo regular, reconhecido pelo MEC, para dar a garantia à juventude de que, através do ensino, através da educação, seja um instrumento para se buscar uma melhor qualidade e inserção no mercado de trabalho com mais qualidade. É preciso, tanto também, que esses jovens sejam cuidados e para que eles sejam inseridos também nas escolas técnicas profissionalizantes, seja o jovem da zona rural, seja o jovem da cidade. Nós temos no estado de Tocantins um potencial enorme no agronegócio, que precisamos preparar jovem para o mercado de trabalho do agronegócio, que está em grande expansão no nosso estado. Nós temos um potencial turístico enorme na nossa cidade, na nossa região e no nosso estado, e nós temos que preparar os jovens para estarem prestando serviço, atuando como pequenos empresários, como empresários juvenis no mercado de trabalho do turismo. Portanto, é preciso que haja políticas públicas nesse sentido. E outra, o município de Lajeado tem condição não só de qualificar os profissionais jovens, mas de criar um mecanismo de comunicação desses jovens com as empresas que disponibilizam as vagas de emprego, seja no estado de Tocantins, seja no município de Lajeado, seja na capital Palmas, seja em qualquer lugar. É preciso que haja um serviço municipal de emprego, uma espécie de cine municipal, para que esse jovem, depois de qualificado e estando no estágio de sua profissão, que receba também esse apoio de que ele se aproxime do mercado de trabalho, que ele seja remetido para lá. Portanto, assim, muitas políticas públicas devem ser feitas no esporte, para que o jovem saia, né, e tenha uma diversão, que tenha no esporte um mecanismo de atuação, até mesmo profissional. O município de Lajeado já teve momentos em que o esporte foi teve uma atenção maior, né, onde já participou de torneios regionais. O município de Lajeado, com a juventude, já participou de torneios culturais, de teatros, de danças, enfim, músicos que foram formados e que estão sendo formados. É preciso, portanto, ver todo aquilo que envolve, né, o interesse do jovem no nosso município. Precisamos cuidar dos nossos queridos jovens que estão ainda marginalizados, né, da atenção pública, né, seja na área da educação, seja na área de segurança pública, né. É tão triste ver um jovem que às vezes não teve a condição de receber uma orientação, né, e hoje está sofrendo com a questão das drogas. Nós precisamos cuidar disso.
E não vamos, e assim, não tem que se cuidar, não é de modo repressivo, tem que cuidar com carinho, tem que cuidar com a educação, com orientação, com cuidado, com zelo, dar amor a essas pessoas, né? Criar um mecanismo de atuação com os conselhos municipais, né? De envolver a sociedade, os pais, ver onde é que está o problema que está afetando tanto a segurança pública, né, no nosso município. Tenho certeza que a juventude saberá, junto com a sociedade, de um modo geral, encontrar as soluções e buscar caminhos mais de prosperidade para os jovens do nosso município. Temos mais uma pergunta do Ronaldo Belém, pelo Facebook. Qual a sua política pública para os idosos? Ronaldo, que bom falar com você. A gente já conversou tanto, tivemos reunidos já com vários grupos de pessoas e idosos na zona rural e na cidade. Idoso no nosso município merece uma atenção especial. Nós temos casos de idosos que estão em situação de absoluta pobreza, de abandono, pobres, idosos pobres passando fome. Nós precisamos cuidar dos nossos idosos. A ideia é ampliar, melhorar o serviço de atenção aos idosos. Criar um centro de convivência moderno, onde nós possamos ter uma nutricionista, fisioterapeutas, um ambiente onde ele possa ter uma hidroginástica, que possa fazer exercício físico, que possam ser reinseridos no mercado de trabalho, que possam ser qualificados, profissionalizados, criar programas de incentivo, né, de serviços aos idosos. É tão bom quando a gente encontra uma pessoa idosa cheia de vida, que quer ter uma oportunidade de trabalho, quer ter uma atenção. Nós vamos, o PSB tem, portanto, uma proposta interessante, né, não só na zona rural e na zona urbana, mas também na zona urbana. A gente quer implantar esses serviços, né, de recreação, de entretenimento, de lazer, de atenção ao idoso que tem um problema de saúde específico, ao idoso que tem dificuldade de locomoção. Então, é preciso modernizar tudo isso. Construir espaço próprio, contratar os profissionais certos, criar políticas públicas permanentes de atenção aos idosos e atenção generalizada, sem observar essa questão política, porque uma das coisas que afeta muito a comunidade lajeada hoje é essa questão da distinção política. Às vezes um idoso, porque tem uma pretensão política de seguir determinado líder, ele às vezes sofre retaliações. Então nós precisamos cuidar de uma forma geral. O idoso não merece mais esse tipo de repressão, o idoso não merece mais esse tipo de distinção. Nós temos que respeitar mais nossos idosos. De modo que eu entendo que a implantação de 2 centros de convivência dos idosos, um na zona rural e outro na cidade, a contratação de profissionais para acompanhar os idosos, a qualificação desses idosos para reinserir ele na sociedade através do seu trabalho, da sua experiência, eu acho que isso é o começo para uma grande história de um programa dos idosos no município lajeado. Temos um comentário do Cristiano Pereira. Ele fala, proposta boa essa. Temos mais um comentário da Luísa Brasileiro. Júnior Bandeira, quero aproveitar e parabenizar por tudo que você tem feito por o Lajeado. Bom seria que todas as cidades tivessem o privilégio de ter uma pessoa comprometida como você. Muito obrigado, Luiz Brasileiro, pelo comentário. Obrigado, Cristiano. Isso só aumenta mais o compromisso que o partido tem com o município lajeado. Temos uma pergunta do Ricardo. Teremos uma escola técnica em Lajeado? Que bom, cara, que você faz essa pergunta. Queremos sim construir uma escola técnica no município lajeado. Essa é uma proposta do PSB e dos demais partidos que trabalham numa atuação conjunta, né, num trabalho interpartidário, a criação de uma escola técnica agrícola, mas uma técnica agrícola voltada a essa modernidade do agronegócio, né, para qualificar os jovens e os adultos que querem atuar nessa área.
ideia seria construir um centro educacional técnico na zona rural do município Lajeado, nas proximidades com o município de Palmas, onde pudéssemos atuar em conjunto com os dois municípios, estabelecerem um consórcio intermunicipal na área educacional, para que os dois municípios pudessem, né, manter essa escola juntamente com recursos dos dois municípios, recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia, recursos do Ministério da Educação, recursos do Ministério da Agricultura, recursos das secretarias estaduais de governo, porque nós temos uma boa relação com o governo do Estado e queremos ampliar essa atuação do ensino profissionalizante, técnico profissionalizante, com as ações já desenvolvidas pelo governo do Estado, de modo que são os três poderes, o município, o poder público municipal, o poder público estadual e federal, atuando na construção e na manutenção dessa grande escola profissionalizante para o agronegócio no nosso Estado. Temos mais uma pergunta. Melissa Lima, você como pré-candidato, o que acha que Lajeado precisa para levar o turismo da cidade a ser bem visto fora? Oi, Melissa, bom dia. Melissa, a questão do turismo no nosso município, ela é sistêmica. Nós precisamos entender o turismo como sendo um dos eixos da economia do nosso município. Lajeado tem dois eixos fortes da economia, é o da produção rural e o turismo. Isso não é dito por agora, isso é uma identificação já feita ao longo dos anos no município de Lajeado. Então, eu digo sempre que nós não temos que mais inventar a roda em Lajeado, nós temos que colocar essa roda para girar. É preciso dar uma atenção especial aos produtores rurais e é preciso dar atenção especial ao turismo. Lajeado já identificou, né, quais são os seus potenciais turísticos, né? E nós temos que nós temos que fazer investimentos fortes nessa área, né, para atrair o turista para o nosso município. E o turismo que seja o turismo permanente, não aquele turismo sazonal, de 2 meses durante o ano. Né? O nosso empresário que quer investir no município para gerar emprego, gerar renda, qualidade, ele quer um turismo permanente. E nós temos as riquezas naturais, certo? E temos fontes de atração, né? No Rio Tocantins, no Lago, na Serra, nas inscrições rupestres, na visitação à hidrelétrica, na proximidade com a cultura indígena, na pesca, no esporte náutico, nos esportes de um modo geral, o turismo evangélico, o turismo religioso, tudo isso são atrativos que nós temos que encontrar, né, forma de fazer os investimentos necessários para que o turismo venha a ser, né, efetivamente a grande fonte de riqueza econômica, geradora de emprego para você que é jovem, para os seus pais, para as gerações futuras. Nós precisamos cuidar disso urgentemente. Lajeado está num ponto geográfico onde a metade da população do estado do Tocantins está a menos de 1h30 de carro popular da nossa cidade. Isso quer dizer que se nós criarmos um programa de atrativos turísticos, buscando o empresário que quer investir na rede hoteleira, nos restaurantes, na parte receptiva, fazendo os investimentos públicos de melhorar a cidade, a sua qualidade das ruas, da sinalização, da comunicação, o serviço de saúde, né, o serviço de banco, o serviço básico, né, de prestação de serviço. Nós criando um mecanismo político, né, de fazer investimentos através de um banco municipal, onde parte do recurso do orçamento do município possa ser destinado a fomentar, né, os pequenos comerciantes, as pessoas que querem começar com o seu pequeno negócio, numa lanchonete, numa pastelaria, no vender caldo de cana, de abrir o seu pequeno restaurante, abrir o seu pequeno salão de beleza, o seu lava-jato, a sua borracharia. São coisas que são importantes para uma cidade turística, porque o turista que vem, ele quer ser bem acolhido, ele quer ser bem atendido, ele quer encontrar uma cidade limpa, iluminada, aciada, com segurança, com serviço de banco, com hotel, com restaurante. Então,
É preciso que a gente atraia a iniciativa privada, mas o poder público tem que fazer os seus investimentos, né? No balneário, na serra, no acesso às inscrições do PES, no embelezamento, nos investimentos dos eventos, e esses eventos têm que ser de envergadura nacional, de envergadura regional, sem deixar de dar atenção à cultura local, aos artistas locais, né, do nosso município, da nossa região do estado de Tocantins. Então, o turismo precisa ser incrementado de um modo geral. Há recursos municipais para isso e há como buscar recursos junto ao governo do estado, junto ao governo federal, para que se consolide de vez a atividade turística no nosso município. Mais uma pergunta. O Cristiano Pereira tem que cuidar também das estradas rurais. Está fazendo uma afirmação. É verdade, Cristiano. Quando eu falei, antes de falar do turismo, eu falei sobre a questão do produtor rural. O produtor rural merece uma atenção especial. É outra fonte de riqueza econômica do nosso município, é a atividade produtiva rural. Nós precisamos melhorar as estradas urgentemente. Já não dá mais para conviver, né, com a forma como o município está vivendo, né? Com tanto recurso e ainda o município tão carente. E a estrada rural serve aos produtores, Cristiano, mas serve à saúde, serve à educação, serve ao idoso, porque os estudantes estão diariamente nas estradas, né? É preciso que o transporte escolar seja feito com qualidade, tendo o veículo, mas tendo também uma estrada boa para garantir a segurança dos nossos estudantes, das pessoas que andam nas ambulâncias, nos carros da saúde, né? Então, essa questão das estradas ela é fundamental. E ela vem associada, né, com esse crescimento econômico que estava me referindo, né? O produtor rural precisa de uma boa estrada, precisa de uma atenção de assistência técnica, de um bom agrimensor, de um bom veterinário, de um projeto que venha dar esse cuidado, né, com tudo isso. Agora, o produtor rural precisa de mais, né? Ele precisa de um planejamento no cuidado com as suas propriedades. É preciso que todas as propriedades sejam assistidas pelo município no licenciamento ambiental, né, naquele cadastro ambiental rural, no destaque das áreas de reserva, para que o município possa ajudar com as máquinas na implantação dos polos produtivos, né, na piscicultura, no plantio da mandioca, numa bacia leiteira, onde também, através do Banco Municipal, a gente possa fomentar e fazer investimentos no produtor rural para que ele venha comprar o seu rebanho bovino leiteiro, para que ele tenha um tanque resfriador para acumular o produto leite até que ele seja levado à indústria. Nós temos que ter um veículo próprio para levar esse leite até a indústria, tirar o atravessador das atividades produtivas rural. Nós precisamos melhorar a qualidade do solo, né, dos nossos produtores, através de incentivo, né, com o calcário, com o adubo, com os nutrientes do solo para melhorar a nossa qualidade produtiva. Nós temos que atrair as pequenas indústrias para o nosso município. Nós temos que implantar serviços relacionados à mandioca, à produção de mandioca, seja no beneficiamento dela para o uso in natura nos restaurantes, nos bares, nos hotéis, em Palmas e na região do estado de Tocantins, né? Ou seja na industrialização desse produto, né? Com a fécula, com a tapioca nossa, com a farinha. Então, isso tudo são situações que precisam ser construídas, né, com a sociedade, com os produtores rurais, para que a gente possa não só melhorar as estradas, mas todo o setor produtivo de um modo geral. Temos mais uma pergunta, que é o Watson Vieira. Ele pergunta: Júnior, a respeito da segurança do nosso município. Hoje, se um cidadão lajeadense precisa de uma caixa, de um caixa eletrônico, tem que se deslocar até a cidade vizinha. Ele pergunta a respeito desse assunto. Olha só, a segurança pública no município Lajeado hoje é um problema
grave, o que não era antes. Infelizmente, nós precisamos, a sociedade, de um modo geral, os partidos, os líderes, os agentes políticos devem criar, e isso é um desafio para todos nós, criar programas para enfrentamento dessa questão da segurança pública, que afeta não só a questão da economia, mas afeta as nossas famílias, afeta a segurança do nosso patrimônio, nas nossas casas. Então, a questão do caixa eletrônico, isso tem que ser resolvido imediatamente. Nós estamos permitindo a evasão de muito dinheiro, pessoas que terminam se deslocando a outros municípios e gastando dinheiro em outros municípios, porque não encontram na cidade de Lajeado uma forma de retirar, através de caixa eletrônico, o seu dinheiro. Isso está reduzindo a capacidade do empresariado. Nós entendemos que a segurança, fazendo um serviço de monitoramento eletrônico, num trabalho onde, criando-se os agentes municipais de defesa civil e ambiental, com atuação permanente, através de viaturas de segurança pública, através de viaturas municipais, né, onde os agentes municipais de segurança vão atuar junto com a Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, monitoramento eletrônico, ação direta com a sociedade. Eu acho que isso vai reduzir a questão da segurança pública. O diálogo com os agentes financeiros, os bancos, tem que ser um diálogo mais efetivo, né? Porque Lajeado é uma cidade, talvez Lajeado seja, se não o primeiro, o segundo melhor cliente, né, do Banco do Brasil, por exemplo, onde todo o recurso municipal é depositado nessa agência, a folha de pessoal administrada por esses agentes financeiros. Nós precisamos atuar de modo mais que os bancos sejam obrigados até a colocarem esses caixas eletrônicos. O município fazer o investimento na área de segurança, mas em contrapartida os bancos disponibilizarem os caixas eletrônicos urgentemente na nossa cidade. Temos mais uma pergunta, que é o Vitor Monteiro. Júnior, se eleito for, a cidade vai retomar os mesmos eventos da sua gestão anterior? Exemplo, carnaval, kart, motocross, etc. O PSD, e junto com os partidos que atuam juntos, assim, atuamos em situação de discutir com a sociedade esse planejamento turístico, entende que Lajeado precisa resgatar esses valores culturais, artísticos, e que tem tudo a ver com a juventude, tem a ver com o comércio, tem a ver com a economia, né? Tem a ver com a autoestima nossa. Mas o povo lajeadense é um povo alegre, um povo que gosta de se comunicar com as pessoas, gosta de receber as pessoas de fora. É uma cidade belíssima, que tem um potencial enorme. Então, eu acredito que é possível, com os recursos que nós temos hoje no município, todo mês termos em Lajeado um atrativo esportivo, cultural, gastronômico, religioso. Então, nós certamente haveremos de criar uma agenda anual, onde cada mês o município de Lajeado vai ter um evento de grandeza nacional. E nós entendemos que esse evento tem que ser associado a um programa de comunicação social, de divulgação, de propaganda em todos esses municípios no entorno de Lajeado, que estão, como eu disse há pouco, a uma hora e meia de veículo próprio, onde as pessoas vêm para cá e começarmos por aí. Eu acho que ao longo de alguns anos nós já tomaremos uma dimensão nacional e quem sabe internacional, porque temos potencial para isso. Lajeado é uma cidade rica, próxima a Palmas, próxima a Miracema, nós temos o lago da UHE Lajeado, nós temos a praia de Rio mais próxima da capital, porque é a nossa praia do Segredo, né, ali ao lado, e a praia do Sossego, ali próxima à ponte. Nós temos o Funil, nós temos agora a praia tão belíssima do Paredão, nós temos atrativo de pesca, nós temos esporte náutico. Então, assim, todos esses esportes
de motocross, de kart, enfim, eventos esportivos, tudo isso acredito que a cidade de Lajeado merece e tem que ser urgentemente resgatado. Temos várias perguntas, mas eu vou atender agora a pergunta do WhatsApp. O Zé está perguntando que ele ganhou um lote da prefeitura e ele tem medo de que ele perca esse lote que ele ganhou. E ele pede para você falar a respeito disso. Ô Zé, bom dia. Zé, você certamente é uma pessoa que está em situação de carência habitacional. Você certamente não tem a sua casa própria. E você merece ter a sua casa própria. Você merece muito mais. Você merece estar num lote doado pela prefeitura. Você merece ter nesse lote o asfalto na rua onde o senhor mora, a energia. O senhor merece ter a água. O senhor merece que tenha uma praça próxima à sua casa, a iluminação pública. Você merece que tenha na proximidade da sua casa um posto de saúde, como eu disse também, a escola. E você merece que esse seu lote seja regularizado, de modo que, por você, como tantas outras famílias, como você receberam lote, merece tudo isso e como merece permanecer no seu lote. Portanto, não vejo nenhuma política pública de tomada ou de retirada desses direitos de moradia. Pelo contrário, o PSB defende que a moradia deve ser dada às pessoas carentes, a moradia deve ser priorizada às famílias que moram em Lajeado, ou há muito tempo ou há pouco tempo. O PSB não defende a política de distribuir lotes às pessoas que moram distantes ou moram fora do município e que estão sendo, às vezes, trazidas por ideais distorcidos da vida política e fazendo isso em detrimento das pessoas que já moram há muito tempo na cidade. Então, não é que as outras pessoas não mereçam, é que se pode fazer e deve ser dada atenção a quem já mora no município há muito tempo ou há pouco tempo, que tem família morando, que está pagando aluguel, que tem um filho na escola, que tem procurado emprego na cidade. Então, assim, você, como todas aquelas pessoas que receberam algum terreno, pode estar tranquilos que, além de garantir o direito de moradia, o direito do terreno, o partido tem essa programação de implantar em Lajeado a infraestrutura nos terrenos, nos loteamentos, onde ainda não temos essa infraestrutura. Essa é a garantia que o PSB pode dar ao senhor e a todos. Temos mais uma pergunta pelo WhatsApp, que a Eva está perguntando em relação a qual a sua opinião e o que pode ser feito em relação à fome no município do Lajeado. Oi, Eva. Eu tenho, juntamente com tantas pessoas, visitado, seja na cidade, seja na zona rural, mas principalmente na cidade. Nós temos visitado famílias que estão passando situação de muita fome. Isso é triste, saber que o município da maior renda per capita do estado do Tocantins, o município que tem a maior arrecadação dentre todos os 139 municípios do estado do Tocantins, que tenha dezenas e centenas de pessoas passando fome no nosso município. Isso é triste, é um assunto que você traz, que preocupa a todos, porque, como eu disse igualmente, eu estou filiado a esse partido e associado a outros tantos partidos junto nesse trabalho, porque nós acreditamos na distribuição da renda. Nós acreditamos que o rico, que já tem as suas condições próprias, ele deve caminhar com os seus recursos próprios, mas o pobre precisa da atenção pública. Nós precisamos resolver a questão da fome. A fome será uma questão fundamental a ser tratada imediatamente no município de Lajeado. A construção imediata, de um primeiro momento, porque a gente tem que pensar na questão de resolver a fome, primeiro a curto prazo, para dar a condição para as pessoas começarem a sonhar melhor, porque a fome ela tira as esperanças, ela motiva
né, o aparecimento e o surgimento de doenças. Então nós temos que ter um combate imediato na questão da fome. Identificar as famílias que estão nessa situação de vulnerabilidade nutricional, né, de alimentação. Identificar essas famílias e dar a ela o direito delas se alimentarem num restaurante público, né, num restaurante popular, que a prefeitura deve criar para dar atenção a essas famílias nessa situação. E, após isso, identificando essas situações, essas famílias não só devem ser valorizadas no sentido da atenção nutricional e alimentar, mas tem que resolver o problema do emprego dessas famílias, se estão passando fome porque estão desempregadas, né? Ou dar uma atenção social, porque muitas vezes é um idoso que mora sozinho, já não tem mais a capacidade de trabalhar, então aí precisa de uma atenção social mais permanente, e é onde tem que se criar políticas públicas para isso, para atender caso a caso, identificar cada caso e ir resolvendo. Cada família tem um problema que nós precisamos criar políticas públicas para atender a todas as situações, né, de vulnerabilidade nutricional. Portanto, de imediato, a construção de um restaurante comunitário para dar atenção a essas famílias carentes. Temos mais uma pergunta da Luísa Brasileiro. Educação é a base. Uma educação de qualidade muda a visão e a transformação transforma a realidade de vida das pessoas. Acreditamos que a educação será ofertada todas as condições de qualificação, valorização dos profissionais, infraestrutura adequada. Nesse sentido, a escola de tempo integral deve ser prioridade. E não é uma pergunta, e sim uma certeza que temos de que será consolidada os anseios da nossa sociedade. Com a palavra, nossa presidente Luísa Brasileiro, nossa vereadora, né, inspirada na sua experiência, no seu compromisso com a educação no município Lajeado, entende que há alguns anos o município Lajeado já tem definido o seu plano estratégico de desenvolvimento da educação, com a implantação das escolas de tempo integral, com a valorização do servidor do município, né, com a execução, porque já foi implantado, do plano de cargos, salários e carreira dos profissionais da educação. Portanto, essa valorização é importante, porque nós temos que ter o profissional qualificado, mas temos que ter o profissional comprometido e entusiasmado, né, motivado para o trabalho, né, da educação. E aí, com isso, nós vamos encontrar ressonância na sociedade, vamos encontrar ressonância com os pais dos alunos, vamos encontrar, portanto, esse conforto, né, de colocar em andamento a política pública de desenvolvimento da educação, seja na cidade, seja na zona rural. Portanto, nós somos a favor de tudo isso, presidente, porque tudo isso que você nos traz, né, para enriquecer esse debate é importante no sentido de que fazer com que a educação, seja do jovem, do adulto, seja daquele analfabeto. Olha, presidente e vereadora Luísa Brasileiro, nós já tivemos o índice de desenvolvimento da educação básica bem mais elevado do que estamos hoje. É preciso, portanto, convocar a sociedade para esse debate. O IDEB do município Lajeado já está abaixo da média nacional, da média estadual. Nós precisamos colocar isso bem acima. Nós temos, se nós imaginarmos que a previsão de receita orçamentária do município Lajeado para o exercício de 2016, que foi um projeto de lei apresentado pelo Executivo Municipal e aprovado pela Câmara Municipal dos Vereadores de Lajeado, prevê uma receita para este ano de 42 milhões e a Constituição Federal, que obriga o município a aplicar 25% desse dinheiro, nós podemos contar aí que nós estamos falando em valores mínimos de 12 milhões de reais para a educação no município Lajeado, só no ano de 2016. Isso quer dizer que nós teríamos e temos condições de aplicar na educação minimamente R$ 1 milhão por mês
desses recursos previstos na lei apresentada pelo Executivo e aprovada pela Câmara. De modo que não justifica, com tanto dinheiro, nós temos o nosso índice de desenvolvimento da educação básica diminuída. Nós temos urgentemente que socorrer essa situação, né, e nós certamente vamos, com a experiência de muitos, com o compromisso daqueles que estão envolvidos no processo educacional, nós vamos alavancar e melhorar as condições e a qualidade de saúde do nosso município. Cláudio Milhomem, ele pergunta, ele afirma, qual a proposta para a conservação dos rios que alimentam a cidade? Percebemos que o principal rio que dá nome à cidade sofre com enorme assoreamento, assim como seus afluentes. Oi, Cláudio. Que pergunta magnífica que você faz. Quando você fala em economia, e aí eu falei produção rural e falei turismo, a gente já sabe que esses dois eixos econômicos só vão existir por muito tempo se nós cuidarmos dos nossos recursos naturais, né? Não só da questão da água, mas da questão da fauna, da flora, enfim, dos nossos recursos naturais, de um modo geral. A pergunta sua ela é extremamente importante. Nós temos que... As atividades do turismo, todas elas de que eu falei e que são necessárias para a implantação, elas têm que ter uma sustentabilidade ambiental, ou seja, elas não podem afetar, atingir, prejudicar os recursos naturais. As atividades do setor produtivo rural, elas têm que ser imediatamente cuidadas. É verdade. O nosso Ribeirão Lajeado, o nosso Ribeirão Ágil, o Vão do Bim e todos os córregos, né, o Mutum, que irrigam esses nossos ribeirões e rios, eles estão, de um modo geral, sendo afetados, né, com diminuição de água. E esse não é só um problema climático, de clima, né, de alteração climática mundial. É um problema também local. Nós precisamos criar políticas públicas urgentes para melhorar, né, para resgatar, para revitalizar, né, todos os nossos rios, né, e isso a gente vai fazer, eu acredito que esse é o compromisso do partido, de que a criação desse Agência de Defesa Civil e Ambiental, onde nós vamos ter os nossos brigadistas transformados em agentes de defesa civil e ambiental, com atuação permanente de educação junto aos produtores rurais, de monitoramento das suas atividades produtivas, do apoio, né, com assistência técnica, né, no sentido de fazer as preservações, como eu disse, o cadastro de reserva ambiental, as reservas ambientais, o monitoramento, o mapeamento. Nós temos condições de fazer um mapeamento no município de todas as propriedades rurais, de modo que o município vai promover o apoio aos produtores rurais, mas mediante a apresentação dessas licenças ambientais. Nós não queremos nenhuma atividade apoiada pelo município que não tenha essa reserva, né, que não tenha esse cuidado, né, de preservar os recursos naturais do nosso município. As limpezas do córrego, a revegetação das margens dos córregos, né, o cuidado de cercar, de educar, de mostrar para cada produtor rural que o desmatamento irregular pode prejudicar, inclusive, a sua atividade produtiva. Então, é um diálogo que a gente vai fazer com responsabilidade, com zelo, com cuidado, né, antes de punir, educar, né, revitalizar, dar a condição para que o produtor rural tenha esse cuidado em resgatar a cultura de que a água ela é importantíssima para a preservação dessas duas atividades econômicas do município, que é o turismo e o setor produtivo rural. Temos mais uma pergunta da Melissa Lima. O que você acha sobre os aprovados no concurso do município e com a injustiça
de muitos ainda não terem assumido os seus cargos? Melissa, é uma situação pontual, nevrálgica e que tem atingido, né, e preocupado muitas as pessoas do nosso município. O partido defende que o emprego público, o servidor público, ele merece ser tratado de uma forma muito respeitosa. Nós temos que entender que o servidor público, sob 3 modos. Primeiro é que o servidor público precisa ser, como pessoa humana, precisa ser respeitado. Respeitado porque ele precisa trabalhar para alimentar a sua família. Ele precisa trabalhar para cuidar, né, do seu valor profissional. Então ele tem toda essa visão pessoal, estreita, íntima, do cidadão, da pessoa humana que é o servidor público. O segundo ponto, o poder público tem que olhar, tem que cuidar do servidor. Ele tem que cuidar dando um bom salário, pagando o salário em dias, ele tem que cuidar da preservação dos valores éticos, não fazer pressão em cima do servidor público, não fazer nenhum tipo de coação, né, política ou de qualquer outra natureza. O servidor público precisa ser qualificado, precisa estar regido por o seu plano de carreira, cargos e salários com dignidade, não só na educação, na saúde, mas todo o quadro do servidor público do município lajeado, né, do quadro administrativo e do quadro geral, tem que ter o seu plano, né, de cargo, salário e carreira, para que eles tenham as progressões, né, em cada função. Então, esse é o segundo ponto que eu vejo na questão do servidor público. O terceiro ponto é de quem recebe o serviço público. A sociedade precisa estar, ela quer receber um bom serviço. E ela só vai receber um bom serviço do cidadão se ele estiver bem, como ser humano, se ele estiver sendo respeitado, né? Se o município der as condições de trabalho, respeitar ele e qualificar, pagar o bom salário, só assim que o cidadão vai ter o melhor serviço. De modo que o concurso público deve ser o único meio de acesso ao cargo público, salvo em situações especiais, que aí sim contrata por meio de contrato especial, mas que isso não sirva e não seja uma forma de fazer política onde prejudique os interesses da sociedade, né? O partido defende que o município deve ter um plano de gestão pública e não um plano de poder para perpetuar determinados grupos no poder. Então, infelizmente no nosso município lajeado, os serviços públicos, os cargos públicos têm sido instrumento de permanência no poder e isso precisa ser tratado de forma mais respeitosa, respeitando o cidadão que recebe e respeitando o servidor público que quer prestar um bom serviço à sociedade. Mais uma pergunta do Facebook, é a Beth Lache. Prefeito, quais os seus projetos para a área de saúde? Considerando que considerando que está precária e mal assistida. Beth, bom dia. A questão da saúde é preciso que a gente entenda assim de uma forma tão mais especial. Na verdade, o que a gente vive hoje é uma situação que não mudou, né, em relação aos últimos anos, né? Aumentaram-se os gastos, mas a eficiência no resultado do serviço de saúde continua os mesmos. Por exemplo, o nosso cidadão, o de Lajeado, ele precisa se deslocar a outras cidades para fazer um exame em laboratório, um exame simples. O nosso cidadão, para fazer algum procedimento de intervenção de microcirurgia, alguma coisa, ele precisa pegar uma fila do SUS em um hospital regional em Miracema ou em Palmas, ou pegar a fila em outro lugar, ou se recorrer aos serviços dos hospitais particulares, e isso é um desrespeito a tantas pessoas, porque nós não temos uma unidade básica de saúde moderna, equipada, né? Uma UPA de qualidade, né? Se nós pensarmos que a Constituição Federal obriga ao município
gastar 15, no mínimo 15% do seu orçamento com o serviço de saúde, nós temos aí um valor aproximado de 7, 8 milhões de reais por ano, dos 42 milhões de reais. E isso é muito dinheiro, dá para fazer muita coisa, dá para nós pensarmos tanto na zona rural como na cidade, ter políticas públicas de saúde própria, com uma construção de uma unidade de saúde nova e moderna, equipada, né, na contratação de mais profissionais para atuar no município lajeado, nas especializações, nas áreas de especialidade. Nós temos criar convênios com hospitais no município mais próximo, como Palmas, ou outros centros, para atender as áreas especializadas. Nós temos que criar políticas públicas de saúde básica para os idosos, para as gestantes, para as mulheres, de um modo geral, né? Nós temos que dar atenção a essas crianças que estão em estado nutricional triste e que precisam de atenção. Nós temos alguns problemas de endemias no município que estão sendo tratadas de modo, vamos dizer assim, não com o cuidado que se merece ter, certo? Há muitos casos de doenças que que não estão sendo cuidadas, né? Eu vejo muitas crianças doentes no nosso município, nós temos que cuidar disso. Então a saúde é preciso ser reconfigurada, tanto na cidade como na zona rural. Nós temos que evitar esse trânsito permanente de pacientes, Palmas, Miracema, ambulância para lá, ambulância para cá, se na nossa cidade a gente pode ter serviços mais permanentes. Olha, se a gente pegar e fizer uma retrospectiva, houve há alguns anos atrás promessas nesse sentido, e a sociedade está cobrando que essas promessas sejam atendidas, né, na construção de uma unidade, um pequeno hospital em Lajeado, com uma clínica de radiologia, né, onde o paciente possa tirar o seu raio-x ali mesmo, possa ser submetido a um exame, um laboratório de análises clínicas, ainda que seja dos exames de baixa complexidade, mas é preciso, portanto, que tenha essa atenção. Que a coleta do material para os exames seja feita na zona rural e transportadas ao laboratório na cidade de Lajeado, e que esse diagnóstico seja remetido por meio eletrônico às unidades ou à unidade de saúde rural, para que a resposta seja ao paciente, do resultado dos exames, seja mais imediata. Nós temos que melhorar o serviço de transporte, né, dos pacientes, né, com mais ambulâncias, com equipamento. Nós temos que ampliar, portanto, vários serviços e vamos cuidar dos nossos profissionais da saúde. Eles precisam de mais respeito, eles precisam de mais um ambiente de melhor qualidade, precisam estar com mais um prédio mais adequado, repito. Outra coisa, os remédios, a farmácia do município. É preciso que a gente dê e tenha um cuidado especial para sempre ter na nossa farmácia o remédio para o jovem, a jovem que está com problema, para os idosos, para os hipertensos, para os diabéticos, para as pessoas que têm e que merecem um tratamento especial. É comum, às vezes, isso é triste, mas é comum, às vezes, faltar o medicamento próprio nas farmácias. Nós temos que, portanto, com todo respeito aos servidores do nosso município lajeado, aos servidores da saúde, que são pessoas que merecem todo o cuidado e respeito, mas é preciso se criar políticas públicas para melhorar a saúde e dar mais atenção a vocês todos. A Luísa Brasileiro novamente mandou um comentário e ele é bem ligado a essa questão das políticas públicas. Ela diz: Júnior Bandeira, você é consciente de que nosso município sofre com a falta de políticas públicas em todas as áreas? Ela faz outros comentários, mas a chave é essa daí.
Se você quiser fazer um comentário rápido sobre isso, nós temos muitas outras perguntas para serem respondidas. Minha presidente, Luísa Brasileiro, minha vereadora, meus queridos, isso é bem claro. No nosso município lajeado hoje só existe um plano, é o plano de poder. Mas se você for até, você conversar com um produtor rural, você vai perguntar para ele, senhor produtor rural, qual que é o plano de desenvolvimento da atividade rural para o município lajeado? Ele vai dizer, não, eu não tenho, nós não temos. Se você for conversar com um jovem, qual é a política pública, qual é o plano de políticas públicas, qual é o projeto, né, que o município vem desenvolvendo, a exemplo do modelo estadual, a exemplo do modelo federal, no âmbito do município, existe algum plano, né? Não temos. Se conversarmos com um funcionário ou com alguém da área ligada à saúde, qual que é o plano estratégico de desenvolvimento, né? O que está para acontecer ainda este ano? O que foi previsto para acontecer o ano passado, que aconteceu ou não aconteceu? O que foi que aconteceu com a educação no município lajeado esse ano? Além de desativarem o colégio mais antigo, mais valoroso, que já formou tantos homens e mulheres valorosos do nosso município, que é a Escola Sebastião de Salles Monteiro, desativada, interditada por uma falha ou por um defeito na edificação, mas que merecia um reparo imediato para permitir o uso seguro pela comunidade. De modo que nós estamos, Luísa Brasileiro, a perguntar qual o plano de políticas públicas no lajeado. Senão o único plano, repito, que nós temos é o plano de poder e não o plano de governo. Temos mais uma pergunta. Ronaldo Belém. Júnior, quero te parabenizar pela ideia e propostas de melhoria do nosso município. Tem mais uma da Luísa. Eu acredito no seu potencial e na sua seriedade. Estamos juntos. Forte abraço. Obrigado, Luísa. Obrigado, Ronaldo. Temos o José Rodrigues Souza. Prefeito, como você sabe, temos um número elevado de jovens em nosso município. Quais os projetos que você tem voltado a essa juventude? Pois é, assim, eu sei, o Zezinho José Rodrigues, meu querido, você sabe do comprometimento que a gente tem com a juventude, né, historicamente. Tantos, né, você conhece que o nosso município já teve programas de valorização profissional, onde aquele programa Projovem, que pagava uma bolsa mensal para o jovem, para ele ser profissionalizado, para escolher uma profissão. A gente foi dado cursos profissionalizantes e ainda associado a isso uma bolsa para que isso fomentasse a atividade, né, dele. Isso tudo foi feito e nós merecemos muito mais do que isso, né? O esporte, são tantas coisas que a gente tem discutido ao longo do tempo, em que é preciso inserir, portanto, os jovens em todas as políticas públicas do município. Seja o jovem da zona rural, seja da cidade. Colocar um jovem dentro do ônibus para ir para Palmas, para fazer um curso profissionalizante ou fazer um curso superior, é importante. Mas por que não trazer esse curso para a nossa cidade lajeada? Por que não contratar as escolas técnicas, né? Ainda que sejam cursos temporários, mas por que não trazer isso para a nossa cidade? Por que colocar em risco diariamente tantos jovens, tantas pessoas? Por que aumentar o custo, né, operacional disso? Por que não trazer a escola superior para a nossa cidade? Por que não? Por que não pegar uma escola, uma sala de aula, equipar com todo, né, e transformar aquilo numa unidade de ensino superior para atender a juventude? São tantas coisas que têm que ser feitas. Por que não criar um programa junto ao Banco Municipal, o Banco do Povo de Lajeado, de ter uma linha de crédito específica para o empreendedor jovem? São coisas que nós vamos discutir juntos, assim, para ter certeza que muita coisa vai ser feita. A pergunta de Francisco Denis, também pelo Facebook.
como o seu plano de governo pretende ajustar-se às diretrizes e prioridades contidas no plano diretor do município? O plano diretor do município Lajeado já é um plano diretor bem definido, foi feita agora toda uma redefinição, discutida com a sociedade, discutido com os poderes públicos, né, a Câmara Municipal. O que a gente tem que olhar é o seguinte: Lajeado é uma cidade nova, tem que corrigir algumas distorções, né, do plano urbano que foi feito recentemente, mas acho que nós temos que priorizar a regularização dos terrenos. Nós temos ali uma área do setor que a gente conhece como setor Carlos Luz. Esse precisa ser regularizado, precisa ser atendido, porque já são muitas famílias que estão residindo ali. O município tem que implantar infraestrutura nesses locais de asfalto, de energia, de água, de iluminação, de acesso digno àquelas famílias. Cuidar dos assentamentos, daquela área do assentamento da Invesco, que já se transformou numa área de microparcelada, onde é preciso que essas pessoas recebam o apoio do município para a implantação da infraestrutura, repito, de água tratada, de água que possa ser usada dignamente pelas pessoas, de iluminação pública, de asfalto, de limpeza urbana, de documentação, regularização dos documentos. Essa extensão urbana que está sendo feita pelo lado sul da cidade, com a implantação desse novo loteamento, a remoção do lixo, daquela usina de triagem de compostagem de lixo, tem que ser retirada dali, é exemplo do que já fizemos no passado, onde tínhamos um outro lixão que foi suprimido, que foi eliminado sem causar nenhum problema de saúde às pessoas do entorno dessa área. Então isso tem que ser feito urgentemente, encontrar uma solução imediata para o lixo da cidade de Lajeado, para o tratamento do lixo do município de Lajeado, mas dar a condição digna de moradia às pessoas que estão sendo colocadas nessa área. Então há muito a se fazer, e se faz com responsabilidade, se faz com a parceria, com os órgãos públicos do Estado de Tocantins, do governo federal, com os recursos próprios, mas tem que ter seriedade. Nós temos que entender que o município tem capacidade para resolver tudo isso. Basta cuidar do dinheiro certinho, basta ter política de ética, sem corrupção, com atenção específica, a não superfaturar os serviços públicos, gastar o dinheiro corretamente. Dá para fazer muita coisa, zelando do nosso dinheiro, que é tão suado, tão difícil. De modo que a estrutura do setor urbano tem que ser cuidada. A implantação de infraestrutura nos loteamentos particulares já existentes, como o Mirante 2, como o setor áurea, precisa ser discutida com a sociedade, junto com os empresários, com as pessoas que são os proprietários, encontrar a forma de participação pública-privada, quer dizer, participação do investidor, participação do poder público para se implantar a infraestrutura nesses locais e com isso promover o crescimento ordenado, motivar esses turistas que vêm a morarem na cidade de Lajeado. Isso vai gerar emprego de pedreiro, de servente, de eletricista, de encanador, enfim, são inúmeras as oportunidades no crescimento do emprego se a gente melhorar essa composição urbana do município de Lajeado. Então, dá para fazer tudo isso se tivermos a responsabilidade de cuidar bem do nosso dinheiro. Temos mais uma pergunta, várias perguntas. Pergunta de Ivanildes Santiago. Querido, quais as suas ideias e projetos para os evangélicos? Oi, Ivanildes, que bom que você faz essa pergunta. Preciso que tenha muito cuidado, na gente fazer esse trato com a comunidade evangélica no município de Lajeado, que é tão grandiosa, tão valorosa. São inúmeros os líderes, inúmeras as pessoas que se envolvem diariamente nos trabalhos sociais. O que o partido vem
programando que as igrejas são importantíssimas no desenvolvimento de todas as políticas públicas. Se a gente vai fazer ação social, que bom que tenhamos ali o Conselho Municipal de Ação Social, que a gente tenha o secretário municipal de ação social, que tenha, né, a classe política envolvida, mas que nós tenhamos as igrejas no comando de ações sociais, né? Que nós tenhamos os líderes religiosos que conhecem muito bem a realidade das famílias, a realidade, né, de necessidade dessas famílias. E é uma parceria boa, é uma parceria que não é tão onerosa, que não é tão... e que ela penetra, né, dentro de cada casa, dentro de cada coração de cada pessoa. A participação das igrejas, de modo geral, ela, portanto, tem que estar dentro das escolas, dentro do posto de saúde, na ação social, no restaurante comunitário, nas atividades turísticas, religiosas. Olha quanta coisa há de se fazer no turismo religioso, né? Atrair para os bons encontros, os congressos, os seminários, trazer para Lajeados os melhores pregadores, os melhores cantores, né, das igrejas, né, do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Portanto, há muito a que se fazer com a comunidade religiosa. Nós temos que criar uma atenção também específica. Eu entendo, juntamente com os nossos filiados, os nossos partidos coligados, a gente entende que a comunidade evangélica deve ter uma atenção especial. Nós temos que criar uma linha de convênio, onde o município possa disponibilizar parte dos recursos municipais a essa entidade que congrega todas as igrejas, para que as igrejas possam ter as suas próprias políticas, com autonomia financeira e administrativa desses recursos, para que vocês, né, que a comunidade evangélica possa fazer os seus programas, ter atuação social, ter uma programação, né, dos encontros, das viagens, né, e essa atenção seja destinada ao transporte, né, para outras localidades, ou dentro do município, que seja destinada às reformas e ampliações e construção, né, das igrejas, dos templos. O município deve disponibilizar áreas para as entidades religiosas cuidarem de todo esse trabalho que é tão importante para a sociedade. Portanto, Ivanir, muito obrigado pela sua pergunta, minha querida. Temos mais uma pergunta do Ramos Parente. Bom dia. Quais seus projetos para a comunidade da Pedreira? Oi, Ramos. Bom dia. A comunidade da Pedreira. Eu, ainda há pouco falando sobre essa questão da urbanização, eu entendo que a comunidade pedreira deve ter uma atenção especial. Nós somos o único, a Pedreira é a única agrovila do município Lajeado. Ali já se tornou um centro de convivência, né, onde aquilo tem que ser organizado, né, tem que ser urbanizado, onde tem que ter arruamentos, tem que ter parcelamentos dos terrenos para serem escriturados. Nós temos que levar para a comunidade pedreira o asfalto para aquelas ruas, água tratada, apoio à construção de casas populares para a comunidade carente daquela região, né, onde ali possa ser também promovido o desenvolvimento das atividades econômicas, criar e financiar os pequenos empresários, onde ali possa ser implantado o pequeno comerciante que quer começar o seu trabalho, o município, portanto, disponibilizar recursos para essas pessoas que querem ali na comunidade pedreira fazer e implantar o seu próprio negócio. E quando se fala na comunidade pedreira, a gente fala de um modo geral, como eu já disse, de todas as atividades do setor produtivo, mas esse cuidado especial com a comunidade pedreira, onde já tem uma boa escola que precisa ser ampliada. A comunidade pedreira precisa de uma escola de tempo integral.
A comunidade pedreira precisa de um posto de saúde mais moderno, mais amplo. A comunidade pedreira precisa de um atendimento odontológico mais eficiente, mais permanente. Precisa de uma farmácia. A comunidade pedreira precisa de máquinas agrícolas para atenção aos produtores rurais no período certo, na hora certa, sem perder o momento do preparo do solo para o plantio. A comunidade pedreira precisa de uma creche. A comunidade pedreira precisa de um transporte para os estudantes até a capital, para eles terem ao curso superior, até que sejam implantados os cursos superiores no município. Enfim, todos os programas que a gente tem tratado ao longo de todo esse debate, de forma alguma a comunidade pedreira está fora do alcance, né, dos benefícios que o partido propõe para o município lajeado. Temos mais uma pergunta, é o Eurofran Silva. Bom dia. Lajeado tem um potencial turístico fantástico, porém pouco explorado, ao meu ver. Não é somente a Ilha Verde o foco do turismo. O senhor tem alguma proposta, projeto ou algum foco em relação a tomar o máximo de locais a serem explorados? Ele faz mais outras perguntas, mas o senhor pode responder. Nesse momento vai ser a última pergunta. O resto das perguntas elas serão respondidas através do Facebook ou de forma direta, porque o nosso tempo ele já está se encurtando. Bom dia, Eufran. Eu já disse que nós temos várias potencialidades turísticas a serem tratadas e que haverá, né, uma vontade enorme, né, do poder público, através da força que a gente está, a força do trabalho político que a gente vem exercendo junto com os líderes, enfim, nós entendemos que Lajeado deve convocar o empresariado para, juntamente com o município, fazer os grandes investimentos, né, não só no Ilha Verde, transformar o Ilha Verde numa praça, num clube de águas, onde a gente possa ter piscinas ou alguma coisa, um salão para atenção às pessoas, e transformar atividade turística relacionada ao banho mais permanente, né, porque no período chuvoso é difícil tudo aquilo, mas a gente pode criar um projeto nesse sentido. Nós precisamos entender que Lajeado tem potencial, né, com relação à praia do lago, que está sendo implantada com o apoio, né, da iniciativa privada, ali da Invesco ou da empresa que substitui. Né. Nós temos um potencial enorme na praia, ali próximo à ponte, e que é importante, né, se associar aos proprietários, né, para que, junto, como eu disse, a iniciativa pública, né, a participação pública-privada, atuar como forma de enriquecimento, de melhoramento da atividade turística. Nós temos o Morro, né, do Luau, onde ali pode ser, né, planejado tanta coisa, como turismo de visitação, turismo religioso, turismo, né, de esporte radicais, como o rapel e outras coisas. Nós temos muita coisa a fazer, né? Muita coisa. O que precisa é seriedade no planejamento, seriedade e ética na aplicação dos recursos públicos. O município tem, portanto, potencial, tem planejamento, está faltando investimento, está faltando ousadia, está faltando coragem, né, e seriedade e comprometimento, né, de todo esse conjunto que eu estou falando, e sobretudo, né, do poder público para o enfrentamento disso. Mas a gente acredita, como dirigente partidário, que Lajeado, por ser essa cidade potentosa no turismo,
ela se transformará em breve num centro de referência de turística do estado do Tocantins. Júnior, suas palavras finais? Tão bom conversar, né, com todos vocês, né, poder dialogar, poder responder as perguntas. Peço desculpas se não fui claro em todas elas. Me comprometo ao longo de todo esse momento de debate e esclarecendo cada vez mais, dizer que nós estamos construindo um grande projeto para a nossa cidade de Lajeado, para o nosso município, de uma forma geral, e não há outro sentido maior do que priorizar as pessoas mais carentes em tudo isso. Acho que toda ação que há de ser feita no município de Lajeado tem que começar pelas famílias carentes, né? Dando a condição de erradicar a fome, o analfabetismo, dar a condição de trabalho, dar o dinheiro, né, a título de empréstimo, de doação, seja de que forma for, para que essas pessoas possam iniciar o seu próprio comércio, o seu próprio trabalho, né, o seu serviço, montar o seu próprio negócio. Nós temos que construir as casas populares para as pessoas que não têm a condição. Não adianta só dar o terreno no lugar onde não tem água, não tem luz, ainda sob a ameaça de perder o lote se não fazer isso. Não é uma política correta. Não é assim que o nosso povo tão rico deve ser tratado. Eu entendo que isso é um assunto que não agrada a nosso povo. Tipo assim, está aqui o lote, não tem documento, não tem nada, você vai lá, pula para dentro, senão alguém vai tomar. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. E Lajeado não pode viver dessa forma. Não pode ser tratado como uma área de invasão. Lá tem que ser tratado como uma área de propriedade do município, que tem destinação a atender as famílias carentes, mas que tem que ser regularizada, tem que ser entregue com asfalto, com energia, com água. Vamos cuidar disso com carinho. Acho que nós temos esse compromisso com todos vocês. Então, tudo aquilo que se falou, tudo aquilo que se fala é ponto inicial, pessoa carente, o pobre. Esse é o ponto principal. Quando se fala em educação, nós temos que priorizar, não é dar essa educação para o rico, mas dar para o pobre. Se fala em saúde, vamos cuidar primeiro da população mais carente. Se fala em construir um restaurante comunitário, é para cuidar da pobreza. Se fala em priorizar, né, os serviços de geração de emprego e renda, essa prioridade é para a pessoa mais carente. Então, é assim que o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, pensa, e é assim que a gente vai construir um grande projeto na nossa cidade de Lajeado. Um abraço, um bom dia, espero em outros momentos estar com você nesse debate. Obrigado e até a próxima.